As empresas, seja elas estrangeiras ou seja elas nacionais, pagarão para poder explorar essa nossa riqueza no nosso país. Eu entro num campo sem nenhum risco, sem nenhum problema. Levo tudo e não tenho que pagar mais do que 10% de royalties. 70% ela vai passar para outras empresas. Isso é muito, muito importante, diferentemente do que a oposição vem falando aqui. Ao invés de fazer investimento na Petrobras, vão entregar para quem? Para Chevron, para Exxon. Dizer que agora um Congresso Nacional com investigados na Justiça vai abrir uma CPI para retaliar a Polícia Federal, o Ministério Público. Preservar a criação dessa CPI, que eu friso e repito, não tem nada contra a Lava Jato, o que a gente precisa é apurar para dar um ponto e dar limites para essas aberrações que acontecem no nosso sistema penal brasileiro. A semana começou com intensos debates sobre o projeto que permite à Petrobras negociar a transferência de 70% das áreas do pré-sal à iniciativa privada. Os deputados contrários ao projeto acham que o Brasil vai perder se a proposta for aprovada. Já os favoráveis argumentam que o texto significa mais investimentos e empregos para o país. A Petrobras é hoje detentora de reservas de 5 bilhões de barris de petróleo. Essas reservas, deputado Peroni, foram dadas pelo Congresso Nacional por proposta do governo do Partido dos Trabalhadores. Quando nós aprovamos, nós dissemos que a Petrobras só poderia explorar sozinha, mais ou menos como dar aos eunucos o monopólio da reprodução. Porque a Petrobras, em termos de investimento, hoje não tem capacidade de explorar um só barril de petróleo. Quando se deu à Petrobras reserva de 5 bilhões, foi desenhado um polígono que pode ter 15 bilhões. Que país maravilhoso! Só não pode ter visão de caranguejo. Nós queremos olhar para frente. Esse país já poderia estar produzindo 5 a 7 milhões de barris por dia. Continua patinando com praticamente nenhum excedente. Enquanto rola a Copa do Mundo, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o que está rolando é uma tentativa de roubo. Eu sei. De roubo à população brasileira de bilhões de barris de petróleo para atender aos interesses das multinacionais do petróleo. Povo brasileiro, muita atenção para o que está acontecendo aqui no plenário nesse momento. São bilhões de barris de petróleo sendo entregues com risco zero para as multinacionais do petróleo. Tire as palavras que os deputados querem roubar. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu não vou votar, não tenho compromisso de votar a favor do projeto, mas não é justo que queiram mais uma vez imputar, e há precedente, de que quem diverge da opinião do parlamentar quer roubar. Isso não é correto. É roubo mesmo. Se isso é for roubo. Correto, é roubo se contra o for povo. Correto, este procedimento fascista, isso é fascismo, imputar a outrem uma acusação desvalida e infundada, essa casa não vai poder ter controvérsia. A Petrobras
está desinvestindo. Então, em vez de fazer investimento na Petrobras, para que a Petrobras pudesse tanto fazer a exploração dos 5 bilhões e tomara que pudesse fazer mais ainda, porque estão querendo entregar, vão entregar para quem? Para a Chevron, para a Exxon, para a Shell. Mas que parlamentar é esse que quer entregar a riqueza brasileira para as petrolíferas do mundo? Não é possível. Ou será que tem alguma negociata no meio dessa história? O que está acontecendo? Por que os deputados do PMDB não querem a Petrobras? Os deputados do PMDB estão querendo entregar para outras petrolíferas, estão desinvestindo. Precisa explicar isso para o povo. É importante que convocamos todos os deputados da base para vir. É fundamental. Passa pelos royalties aos nossos municípios, pessoal, e aos nossos estados. Venham com urgência. Durante toda a sessão, partidos oposicionistas apresentavam requerimentos de retirada de pauta da proposta e anunciavam obstrução na tentativa de adiar a votação. É uma proposta que é um verdadeiro assalto à soberania nacional. É um estelionato que está sendo votado aqui. E mais, sobre a justificativa de que a Petrobras não tem dinheiro para investir. Só que o senhor Pedro Parente, ele mesmo, diminuiu o investimento de 224 bi para 74 bilhões de reais. Então, eles falam, não tem dinheiro para investir, então nós temos que entregar o óleo brasileiro para as grandes multinacionais. É só olhar a tabela aqui dos resultados do que significa a cessão onerosa comparativa com a partilha, para se ver como o Estado brasileiro perde. Então, nesse sentido, o pessoal está em obstrução. Hoje, todo o parque que existe, industrial e de retaguarda do petróleo, produz quanto por ano? 1 bilhão de barris. Então, se nada for feito, nós vamos ter que aguardar que esse mesmo parque, que tem Petrobras, que tem empresas multinacionais, demorar 5 anos e outros mais 8 anos para que todo esse potencial que já existe possa ser objeto de produção, sem contar os tantos outros bilhões de barris que ainda existem em fundo do mar. Nós temos que discutir aqui claramente, quem quer fazer com que esse ouro negro venha para a superfície, produza riqueza, gere empregos, ou quem quer aguardar a Petrobras sozinha e mais as outras empresas que exploram nesse mesmo contingente virem a ter condições de perfazer esse potencial de 5 mais 13 bilhões de barris. Nós estamos num momento praticamente em fim de governo, todo mundo sabe, o país inteiro está à véspera de uma eleição. Nós vamos alterar esse contrato que foi feito para a Petrobras, dar 70% liberdade para as empresas entrarem e explorarem, e os 15 bilhões de barris que foram produto dos investimentos que foram feitos, também vai ser entregue. Ou seja, os estados também vão perder, e eu alerto a bancada do Rio de Janeiro, não só ela, mas as outras também, que o Rio de Janeiro perde, segundo os relatos, mais de 80 bilhões, deputado Luiz Sérgio. Só o estado do Rio de Janeiro. Depois de mais de 10 horas de discussão, foi iniciada a votação do projeto. Uma das novidades do relatório aprovado é que os 5 bilhões de barris do óleo excedente serão negociados pelo regime de partilha. Tem uma lei aprovada por essa casa que define a regra e o critério do regime de partilha. Nós definimos bônus de assinatura, nós definimos percentual mínimo de óleo-lucro, nós definimos percentual de royalty. Quando aqui nós aprovarmos essa matéria, nós estaremos determinando que o excedente que venha a ser configurado, que uns falam em 6, outros falam em 10, outros falam em 15, e vamos torcer para que seja o maior excedente possível, porque esse óleo é da União. Nós vamos efetuar essa licitação pelo regime de partilha, e as empresas, seja elas estrangeiras ou seja elas nacionais, pagarão para poder explorar essa nossa riqueza no nosso país. A lei da cessão onerosa deixa claro, os 5 bilhões de barris do pré-sal
que são cedidos de forma onerosa à Petrobras são intransferíveis. Isso está na lei. E é exatamente aí a mudança central do projeto Deputado Aleluia, que faz, inclusive, da possibilidade dessa transferência de uma benevolência impressionante, porque quer dar às empresas transnacionais as mesmas regras e benefícios que deu a Petrobras. Olha que beleza! Uma área já pesquisada, já definida, já explorada, com a certeza do óleo, dos campos do pré-sal. Ora, que capitalismo sem risco, que beleza! Ou seja, eu entro num campo sem nenhum risco, sem nenhum problema. Levo tudo e não tenho que pagar mais do que 10% de royalty. Eu não tenho que pagar participação especial, eu não tenho que botar recurso no Fundo Social do Pré-Sal. Eu entro igualzinho à empresa brasileira. Isso é uma beleza, isso é uma política de mãe para filho, não é nem de pai para filho. O que a União quer fazer e a lei permite agora que nós estamos aprovando? Ela permite que, ao invés da gente tirar dinheiro para a saúde, da educação, da segurança e etc., para pagar a Petrobras, que é uma empresa que está tendo lucro, e, na verdade, esse petróleo pertence ao povo brasileiro, ela vai conceder mais barris de petróleo, além daqueles 5 bilhões de barris que ela fez o acordo de concessão onerosa. O segundo problema, isso é uma questão que se resolve. A segunda questão que deve ser resolvida é a Petrobras. Ela, na verdade, teve um lucro, mas ela também quer pegar agora estes 5 bilhões de barris que lhe pertencem e ela quer fazer concessões a outras empresas, abrir licitação para que outras empresas possam explorar, com a condição que diz o projeto, que ela é obrigada a ficar com pelo menos 30% desse negócio, 70% ela vai passar para outras empresas. Isso é muito, muito importante, diferentemente do que a oposição vem falando aqui. Isso é importante para a Petrobras, porque ela não tem tanto recurso assim para explorar estes 5 bilhões de barris que lhe pertencem. Ela precisa de participação. O pré-sal representa hoje mais de 50% da produção brasileira. E poços altamente produtivos, com grande capacidade, com grande riqueza. E é isso que esse governo agora quer entregar de mão beijada às empresas multinacionais de petróleo. Nessa área não existe risco algum de se fazer um poço. Todos sabem que um poço de petróleo nessa região será pleno de sucesso. Pois bem, além de enfraquecer a Petrobras, retirando dela essas jazidas, ainda quer se manter o mesmo pagamento de receitas governamentais. Ou seja, a Petrobras foi beneficiada porque fazia parte de um projeto de desenvolvimento e só paga 10% de royalties sobre essas jazidas, e agora se quer que as empresas que comprem essas jazidas também sejam beneficiadas, pagando apenas 10% de royalties. Isso é inadmissível. Quem vai perder? Os estados, os municípios e o governo federal. Os destaques, que são modificações ao texto principal, devem ser analisados na próxima semana. O plenário aprovou também proposta que cria um novo marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas no país. O texto aprovado define regras para a contratação de transportadores, de segurança nas estradas e prevê normas para a contratação de seguros em caso de acidentes, perda de mercadoria, furtos e assaltos. É evidente que o parlamento deve se debruçar, deputado Marcheselli, em primeiro lugar, é sobre as 3 medidas provisórias que foram fruto do acordo que terminou com a paralisação e a greve dos caminhoneiros, que é o eixo levantado para diminuir o pedágio e a tabela mínima de fretes.
É público e notório que há um ataque à tabela mínima de fretes. A Confederação Nacional da Agricultura está contra a tabela mínima de fretes. Todos nós, senhor presidente, se envolvemos com a greve dos caminhoneiros. Todos nós queremos a solução desse problema, não só nesse projeto da questão do transporte de carga, que é o marco regulatório relatado pelo deputado Marcheselli, mas também as medidas provisórias que estão em vigente, tanto aos 30% da Conab, como do eixo levantado, não cobrança, né? Como também na tabela do frete, que está sendo discutido, que Osmar Terra é o nosso relator, que está buscando, junto ao NTT, ao governo, até no Supremo Tribunal Federal, junto ao ministro Fux, uma saída honrosa para que contemple todas as áreas e equilibre esse processo para que todos ganhem e o Brasil também. O projeto segue agora para análise do Senado. O pedido de criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar se existem manipulações nos acordos de delação premiada, que vêm sendo firmados na Operação Lava Jato, teve repercussão no plenário. Cerca de 40 deputados retiraram suas assinaturas, alegando que a CPI poderia enfraquecer a Operação Lava Jato. Ou esse parlamento se afirma enquanto instituição e mostra para o povo brasileiro que os homens e mulheres que compõem esta casa honram seus mandatos, ou nós daremos um recibo da covardia institucional. O líder Arthur Lira aqui foi preciso. Existe uma CPI protocolada com a assinatura de 191 parlamentares que em nenhum momento discutiu ou propôs o fim da Lava Jato, o enfraquecimento da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. A Operação Lava Jato tem que continuar. O que eu queria pedir, presidente Rodrigo Maia, conhecendo a posição de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tranquilizasse o país em relação à possibilidade de instalar uma CPI para investigar a Lava Jato. Essa seria a última pedra em cima desse parlamento para desmoralizar por completo o Congresso Nacional. Dizer que agora um Congresso Nacional com investigados na Justiça vai abrir uma CPI para retaliar a Polícia Federal, o Ministério Público, para retaliar a Justiça, para retaliar aqueles que estão investigando este parlamento. Então não é admissível, não é razoável e isso só tende a desmoralizar ainda mais essa casa. Então é muito importante um posicionamento firme para que a população brasileira saiba que não há possibilidade de ser instalada uma CPI nessa casa em retaliação, porque a intenção é essa, retaliar o juiz Moura, a Lava Jato, a Polícia Federal. Quero deixar aqui o meu manifesto de repúdio à tentativa de instalar essa CPI. Tudo que estiver respeitando a Constituição, as leis brasileiras e o regimento, será assim o procedimento da presidência da Câmara. Ainda não li o teor do pedido de CPI. Analisarei esse como analiso os outros, sem nenhum julgamento de mérito, sempre no intuito de respeitar a Constituição e as leis brasileiras. Eu rogo, senhor presidente, que se tiver algum vício no requerimento que eu não vi, mas se tiver alguma coisa que distorça na justificativa que fuja disso que eu estou dizendo agora, se tiver alguma possibilidade diferente disso que eu estou colocando aqui publicamente, que Vossa Excelência indefira na medida do possível para preservar a criação dessa CPI, que eu friso e repito, não tem nada contra a Lava Jato, não tem nada contra a Polícia Federal, não tem nada contra a Procuradoria-Geral da República, tem sim para investigar a denúncia feita pelo jornal Estadão de que o advogado Antônio Figueiredo Bastos vendia sentença de delação para colocar A ou tirar B. Isso todos nós sabemos. Todo mundo sabe, o que a gente precisa é apurar para dar um ponto e dar limites para essas aberrações que acontecem no nosso sistema penal brasileiro. Quando me foi apresentado o requerimento da CPI, com indícios da prática do crime de corrupção perpetrado por um advogado, evidentemente que eu assinei, mesmo sabendo que iria contrariar os interesses da direita.
Mas também eu assinaria, senhor presidente, uma CPI se o alvo fosse um deputado de esquerda, porque corrupção não é de direita e não é de esquerda. Corrupção é corrupção. E continuarei assinando todos os requerimentos de CPI que apontem fato certo e determinado, consubstanciado em indícios que traduzem a possibilidade da prática de crimes graves, como no caso aconteceu. A lei foi aplicada por Barack Obama, que também era democrata de esquerda. Donald Trump apenas fez cumprir a lei. As pessoas que estão sendo separadas não são só imigrantes, são imigrantes ilegais presos instantaneamente. Não existe nos Estados Unidos uma política ou uma lei que diga que a criança pode ficar presa junto com o pai e a mãe no mesmo lugar. Então aqui está a mentira que a esquerda faz. A esquerda dissimula e estimula a mentira. Donald Trump hoje à tarde veio a público dizendo que ele vai mudar a lei. Já foi chamado o Congresso Nacional, o Congresso está criando a lei e vai acabar com aquilo feito pelos esquerdistas democratas que criaram uma lei que separava as crianças dos pais. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O jornal ver o presidente tentar culpar os democratas pela prática desumana de sua administração de arrancar crianças de seus pais evoca nada mais que uma atitude desonesta intelectualmente. Eu digo isso porque mais cedo veio aqui um deputado mentir igualmente a Donald Trump. E não é a primeira vez que esse deputado faz isso. Ele já tinha difamado a parada do orgulho LGBT com mentiras nessa casa. Então que fique claro, essa política discriminatória e quase fascista é uma política da administração Trump.